Mas para suas alunas online, assim, você coloca. Faz esse peso, me fala se ficou leve. Como é que você controla a carga online, assim? Como é que você introduz a carga para as alunas que você não tem a oportunidade Pela de zona de repetições. É porque, assim, existe uma forma bem simples das pessoas saberem qual o peso correto para determinado exercício. Quase sempre o treinador ele vai prescrever pela zona de repetições. Então, por exemplo, eu falar assim, você vai fazer um leg press com 6 a 8 repetições. Aquela pessoa nunca fez o leg com 6 a 8, fazia com 10, 12, 15, sei lá. O que ela vai fazer? Erro e tentativa, não tem jeito. É para isso que servem a série de aquecimento e as FIDES 7. Então, o que é que eu peço para fazer? Faça 2 séries de reconhecimento. Você vai colocar ali 70% do peso que você acha que consegue. Putz, eu acho que eu consigo fazer 6 com 200 quilos. Você bota 30% a menos que isso. Você bota 140. E aí você faz ali as zonas de repetições, você vai aquecer a articulação, você vai ter a ideia de quantas repetições você conseguiria fazer a mais com esse 140. E aí chega um momento que não tem erro, vai ter que ser erro e tentativa. Então, putz, eu acho que eu consigo fazer 200 quilos para 6 a 8 repetições. E o que você vai fazer? Você vai lá e vai fazer até a falha. Essa série. Então, 200 quilos eu tinha que fazer 6 a 8, acabei fazendo 5. O que é que você já sabe? Que esse peso não está adequado. O que é que você vai ter que fazer? Regredir para você conseguir se enquadrar em 6 a 8 repetições. Entendi. Não, botei 200 quilos e fiz 10. Eram 6 a 8. O que é que você sabe? Ficou leve. Então, você vai descansar, porque foi a série até a falha, você vai precisar de um intervalo maior para recuperar o mesmo nível de força. E aí você vai pegar e vai aumentar um pouquinho o peso. Era 200, botei 220, agora consegui me enquadrar ali com 7 repetições. Perfeito, está dentro da zona. A partir de agora ela vai anotar esse peso, vai anotar quantas repetições ela fez, ou ela vai progredir o peso, se foi o que eu pedi, ou ela vai progredir as repetições, se for a forma que eu falei, e manter esse peso até que ela consiga sair dos 6 a 8 de zona de repetições. Então, ela fazia 7 repetições com 200 quilos. Aí, com 2 semanas, ela conseguiu chegar em 8. Com mais 2 semanas, ela chegou em 9. Então, ela saiu da zona de repetições que eu falei, que é a intensidade que eu quero. O que é que ela vai fazer? Um acréscimo de 5 a 10%. Então, esses 200 quilos vai virar quanto? Até, no máximo, 220. Ela vai colocar 10 de cada lado. Aí, o que ela faz? Volta para 6 a 8. Essa é a forma mais simples de controlar a intensidade e a distância. Interessante mesmo, né? É assim uma forma bem segura de progressão, né? E aí, quando chega uma atleta ou uma aluna lá querendo fazer o trabalho, Luiz, o que vocês avaliam, assim? Você vai pelo objetivo dela, você olha ali os pontos fracos e... Em termos de prescrição? Como você prescreve o que a menina precisa, assim? Cara... Ela que pede? Não. Quando a gente tem, assim, quando é um atleta, né? A base de tudo são 2 coisas. Primeiro, analisar o físico. Quais são, como você falou, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Né? Obviamente, sabendo qual é a categoria que ela quer trabalhar. E o segundo ponto é analisar o que ela vem fazendo de treino. Por quê? Porque a gente tem trabalhos mostrando que aquilo que é feito de treinamento serve como base para aquilo que vai ser a próxima etapa do treinamento. Como, por exemplo, o volume de séries. Se fazia 20... e a gente quer progredir isso, a gente usa como base as 20 que ela fazia. Então, eu vou prescrever pensando numa progressão de volume, ali no máximo 20% a mais, né? Então, eu vou usar 24 séries. Então, eu preciso olhar o que ela vinha fazendo antes. Desde que eu concorde com aquela distribuição de volume. Por exemplo, se eu achar que ela está fazendo muitas séries e que aquilo não é legal, eu vou reduzir, vou aumentar, mas eu sempre uso como base aquilo que ela fazia antes. Né? Se ela falar assim, mas eu não controlava. Eu fazia o treino da minha cabeça. Aí eu vou pelo meu feeling. Achando assim, o que eu acho que é mais legal naquela fase, levando em consideração o status de treino, há quanto tempo ela treina, quanto é que ela tá comendo, quantas vezes por semana ela vai treinar. E aí, beleza, eu analisei o treino dela anterior, analisei os pontos fortes e os pontos fracos dela, e aí eu faço uma coisa que é particular minha. Eu gosto de trabalhar por parte, compartimentalizando o corpo. Eu não gosto de trabalhar tentando fazer tudo melhorar ao mesmo tempo. Eu gosto de fases de ênfase. Sim. Então, por exemplo, qual é a prioridade do físico dela hoje? O que é que vai mudar o físico dela se eu conseguir fazer isso evoluir mais rápido? Você fez isso com Chaves, né? Você explicou isso. Exatamente. Então, por exemplo, caramba, se eu tô vendo que essa menina é wellness, ela tem um glúteo muito massa, ela tem a cintura fina, a parte superior dela é incrível, a panturrilha é boa, o posterior é bom, mas o quadríceps dela, se a gente tornar ele mais arredondado, ela vai criar um visual melhor no físico. Então, o que eu vou fazer? Obviamente, eu vou direcionar mais volume de treino para o quadríceps. E eu vou escolher exercícios que dão ênfase, por exemplo, nos vastos. Né? No vasto lateral, no vasto medial. Por exemplo, se ela tem ali um quadríceps que é bom até na parte mais proximal, ou seja, mais próximo do quadril, mas quando vai aproximando mais do joelho, ele começa a ficar muito estreito, a gente tem na literatura alguns estímulos que podem trazer uma hipertrofia não homogênea, que a gente chama, né? Hipertrofia regional,
dos vastos e do reto femoral ali mais próximo do joelho. Então, além de fazer esse volume mais alto de quadríceps, eu vou usar técnicas de treino que trabalhem aquela região com mais ênfase. Então, naquele momento, a minha atenção vai estar no quadríceps. Então, o que é que eu faço? Direciono o volume de treinamento para o quadríceps. Óbvio, as outras áreas, mas aí dá para melhorar um pouquinho o posterior. Então, o posterior vai ser o segundo com maior volume, digamos assim, de atenção. E aí eu vou dando prioridade. E aí eu espero 8, 12 semanas, que é o tempo para, de fato, ter uma hipertrofia real. Porque a galera que fica trocando treino de 30 em 30 dias, não tem nada acontecendo. Né? A gente tem o estudo, acho que é do Dallas, que mostrou que nas 4 primeiras semanas de treinamento é só dano muscular e hipertrofia por edema. O músculo aumenta porque inflamou. Depois das 4 semanas, quando o edema começa a baixar, é que de fato acontece o aumento do músculo por causa de tecido contrátil crescendo. Então, antes de 4 semanas, você está trocando treino de bobeira, né? E segundo ponto, 4 semanas, às vezes é o tempo que leva para você descobrir o peso correto, é o tempo que leva para você assimilar corretamente a técnica. Eu acho que tem até hoje exercícios que vocês aprenderam a fazer cada vez melhor agora. Fala, caramba, sim. Tipo, agora eu consegui pegar isso direito. Imagina uma pessoa que tá ali, sei lá, 4 semanas com a mesma ficha. Supino, né? Mesmo, eu fui aprender a fazer o supino de fato, uns anos já de treino, assim. Bastante tempo de treino para começar, tipo, ativar mesmo o peito do supino. E o supino é muito técnico, né? Parece que é muito fácil, mas Mas assim, é um dos primeiros exercícios que a gente aprende na sala, normalmente, né? A base, né? Então. A base. Exatamente. E ainda tem outra coisa. Se a gente pega esse volume e sai distribuindo de forma aleatória, o que vai acontecer? Você não consegue fazer nada crescer. Você pega, por exemplo, eu vou colocar volume alto pro glúteo, pra perna, pro quadríceps e vou torcer pro quadríceps melhorar. Ou não vai conseguir corrigir alguma desproporção que aconteça, ou o que vai acontecer? Não vai crescer o quanto você quer. Aí você vai achar ou que o treino tá errado, ou que vai ter que fazer mais volume ainda, ou que vai ter que aumentar as doses que você está tomando, quando na verdade é o treino mal distribuído. Então eu gosto muito de compartimentalizar quais são as prioridades musculares que estão nesse momento. Agora quadríceps, 8, 12 semanas, eu vi que respondeu legal, eu tenho 2 alternativas. Ou eu continuo subindo o volume dessa região, ou o que eu faço? Não, agora já tá bom de quadríceps, como é que ficou o glúteo? Acho que dá para dar atenção maior na parte alta agora. E aí eu pego e manejo esse volume, porque não tem ninguém que responde a volume alto a tudo. Como eu falei, a síntese proteica muscular, a construção de músculo, ela tem uma quantidade ali que você consegue fazer. Se você sai jogando tijolo para todo lado, você não consegue fazer uma parede alta. Você botou tijolo ali na sala, na cozinha, sei lá, na entrada, no muro da entrada, mas na verdade você quer que o seu quarto fique com um muro alto. Então você tem que direcionar a maior quantidade de proteína para aquela região. Então a gente faz isso direcionando o volume de treino. Eu acho que desse jeito fica um pouco mais eficiente e você de fato consegue lapidar o atleta. Isso para homem funciona do mesmo jeito. Se o cara tiver, sei lá, superior de peito, posterior de ombro e lombar. Não dá para melhorar tudo de uma vez. Vai focar mais em o outro mais secundário. Quando a gente tá falando de pontos fortes e pontos fracos. Sim. Né? Porque quem não tem shape é tudo fraco. Não, sim. O cara não tem nada para focar. Aí a gente faz a distribuição normal. Músculos maiores com um pouquinho mais de volume, músculos menores com volume mais baixo. A gente tá falando de pontos fortes e pontos fracos. Para os homens a mesma coisa. Eu sempre direciono o volume de treino maior para as regiões que eu quero dar mais atenção nesse momento, até que eu não queira mais dar atenção. Entende? E aí fala, mas eu vou ficar 8, 12 semanas com o mesmo treino. O que é que você vai fazer? Progressão de carga. Progressão por peso, ou seja, fazia 6 a 8, conseguiu extrapolar a zona de repetições, aumenta o peso. Ou por repetições, você estava ali fazendo 6 a 8 repetições, você estava ali usando, sei lá, 200 quilos para fazer 6. Aí você vai lá e tenta fazer 7. Depois você vai lá, tenta fazer 8. Ou fazer a progressão aumentando o número de séries. Por exemplo, eu tinha prescrito para você, Ed, 2 séries de puxada aberta. Aí passou 8 semanas, eu vou lá e coloco 3. Eu vou lá, pego uma remada e coloco mais uma. E aí eu aumento 20% desse volume porque eu aumentei o número de séries. Ou eu vou lá e coloco um exercício novo de costas. Já eu quero aumentar o volume das suas costas, quero fazer uma progressão de carga para suas costas. O que é que eu faço? Insiro um exercício novo. Ou o que eu posso fazer para quebrar o platô? Falar, eu tô achando que já tem muito volume de séries para uma sessão só de treino, para esse treino de coxa dela. Ela tá treinando coxa 2 vezes por semana, já tem 40 séries, tô achando que está demais. O que é que você pode fazer? Iniciar um dia extra de treino. Aumentar a frequência para 3 vezes na semana. Isso também é progressão de carga. Então, a progressão de carga, as pessoas ficaram muito atreladas a achar que é peso. Sim, aumentar peso a todo custo. Coloca uma plaquinha de 1 quilo a mais e pronto. Não, progressão de carga é progredir os estímulos. Né? Carga de treinamento é a soma dos estímulos feitos na sessão de treino. Então, a gente está falando de
repetições, a gente está falando de séries, está falando de número de exercícios, frequência semanal e também peso. É mais uma das formas de progressão. E isso é legal, até porque não existe progressão de carga de peso ad eterno, né? Ninguém fica progredindo peso o resto da vida, senão o recorde dos powerlift ia ser 5 toneladas. Não existe uma progressão que é linear para sempre, né? Você vai chegar a um momento de platô, que você vai conseguir subir muito de forma muito insignificativa esse peso. Você não consegue ficar o resto da vida subindo peso, senão os recordes mundiais eram enormes. E aí o que você vai fazer? Umas fases você progride pelo peso, outras fases você progride pelas repetições. Tem um estudo, né, que ele chama, que eles avaliaram exatamente as duas formas de progressão. Progressão por peso e progressão por repetições, ao longo das mesmas semanas de treinamento, com o mesmo volume de treino. O que é que eles viram? Que a hipertrofia era similar. Tanto o grupo que aumentava o peso e mantinha as repetições, quanto o grupo que ia lá e ia aumentando as repetições, mantendo o peso. No fim, a hipertrofia era igual. Então, isso faz o quê? Que é melhor fazer um ou outro? Não, que é combinar as duas formas.